Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast do Pode Bem, o Bem que Conecta. E eu estou muito feliz da gente estar novamente aqui essa semana no nosso estúdio, aqui do Pode Bem, não é? Trazendo uma convidada muito especial para mim, para todos nós, não é? E a gente vai falar sobre um tema aqui super importante, já que está chegando aí o Dia das Mães, não é? Então é um tema bastante relevante e importante que a gente quis abordar aqui no nosso Pode Bem. Eu agradeço a você que está aí, que está assistindo, não é? A você que de repente vai assistir numa outra oportunidade, né? O nosso bate-papo aqui. E antes eu quero também agradecer muito os nossos parceiros. Sem eles a gente não conseguiria estar aqui levando conteúdos com tanta relevância que a gente busca, né, levar para o nosso internauta, né, as pessoas que gostam do nosso canal. Falando em canal, já aproveito para curtir o nosso canal, gente, que é muito importante que vocês se inscrevam, na verdade, né? Se inscrevam no nosso canal para que ele possa crescer, levar mais conteúdos, que assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e aí ele leva para mais pessoas, né? Para mais pessoas aí tá com a gente nessa comunidade tão bacana, né? O canal do YouTube. Então se inscreva no nosso canal, compartilha também, manda para outras pessoas. Isso é muito importante para nós e para o nosso trabalho, né? Meu trabalho aqui, o trabalho do Flávio Melo, que é nosso parceiro aqui do Pode Bem, não é? E o Carlos Silva, nós três aqui que sentamos e conversamos e já faz um ano que a gente está com esse canal, o Pode Bem. Tivemos um pouquinho, né, afastados aí, montando uma nova estratégia, um novo espaço e agora a gente está de volta aqui no Pode Bem. Tenho que agradecer também os nossos parceiros, né, o Fernando Ceni do Mercado Modelo, que traz assim uma parceria muito forte com a gente desde o início, não é? Então, Fernando, um grande abraço para você. Mercado Modelo, que fica aqui no centro da cidade de Siqueira Campos. Tenho que agradecer também o Eduardo Rover, que ele é hipnoterapeuta, abraçou nosso trabalho, né? E gosta bastante do que a gente faz, né? Ele falou: Dri, tô com vocês sempre, e eu fico muito feliz, não é? Eu tenho que agradecer, claro, com certeza, a doutora Rosana Ramos, né, que a gente está aqui nesse espaço, e ela e toda a sua equipe, né, de advocacia. Ela também já esteve aqui, né, foi nossa convidada nesse ano de 2025 aqui, que a gente iniciou com o nosso Pode Bem. Então tem que agradecer muito ela por estar com a gente aqui. E também a Motanet, não é? A Motanet que entrou como uma grande parceira também do Pode Bem, né? Aliás, se você quiser, você é empresário, quiser estar com a gente aí, é só entrar em contato comigo, com o Flávio Melo, né? Ou o Carlos Silva, e para abraçar aí essa causa, para a gente levar muito conteúdo bacana, não é? Então, dito isso, né, que é muito importante, eu já quero falar aqui com a nossa convidada maravilhosa, a Tati Belucci. Tati, muito bem-vinda aqui novamente, né, no nosso Pode Bem, porque você já esteve aqui, não é? Sim, muito obrigada, Adriana, obrigada pelo convite, obrigada por trazer temas importantes, né, para divulgar para o público a respeito da temática sobre a maternidade, né? Todos de alguma maneira vivenciam, seja quem acompanha, seja a rede de apoio ou as mães. Então é um tema que é de interesse de todos, né? Muito obrigada. Eu que agradeço muito. E aí eu estava pensando, né, Tati? Eu falei, nossa, a gente vai chegar aí, né, o mês das mães, né? Esse mês é o mês das mães, o mês inteiro falando sobre isso, e o Dia das Mães, que é no domingo, né? E aí sempre tem algo muito glamouroso em cima disso, né? A mãe que, claro, né? Hoje até eu estava pensando em casa, eu falei, nossa, ser mãe é realmente maravilhoso, né? Porque é uma sensação, né? E é um amor, e é algo assim extraordinário que a gente sente. Mas também tem todas as suas nuances, não é? De ser mãe, né? E traz tudo isso, que é o que a gente vai trazer aqui, não é? Que é sobre a gravidez, né? Como que isso bate mesmo na mulher, não é? Quando se tem o nenê, né? A depressão pós-parto, não é? Que às vezes as mulheres até se culpam por conta disso, não é, Tati? Aproveitando
não só pela proximidade do Dia das Mães, mas maio está sendo instituída a campanha, né? Maio Furta-Cor. Furta-cor são várias cores, várias né? Conforme a luz atinge, né? Ela vira uma cor. Ela vira, né? Ela se transforma, né? Que fala um pouco da maternidade, né? A maternidade, ela se transforma, ela é sempre em movimento, não é algo estático, né? Então existe essa campanha do Maio Furta-Cor, é uma campanha que está em desenvolvimento, ela não está posta como as outras campanhas mensais, né? Que vários municípios já divulgam dentro das suas cidades, estados, enfim. E essa é uma campanha que está em aplicação, né? Está em processo. Mas é muito interessante, é uma campanha que visa chamar a atenção para a saúde mental materna. Então, nossa, eu não sabia disso, né? E é tão bacana isso, né? Tem que ter mesmo essas campanhas falando sobre isso, né, Tati? E isso é para dar visibilidade, né? Visibilidade à causa, visibilidade ao trabalho, estimular para que as pessoas procurem ajuda, né? Então as campanhas têm essa função. Tem essa função, né? Eu até separei aqui umas perguntas que eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, é muito bacana para que a gente possa conversar muito sobre isso, né? E para começar, né, a gente pensou muito nesse tema, e você gostou bastante, né, quando eu te passei e tal. Qual a importância da gente dedicar, Tati, um espaço como este aqui, né, um podcast, inclusive, para discutir, né, a saúde mental materna, que é muito importante, porque ainda é um tema que muitas vezes fica em segundo plano. É importante esse espaço para desmitificar algumas questões, né? Se a gente for olhar, não tem como nós analisarmos uma vivência sem olhar para a história, né? Sem olhar para o contexto. Se for analisar o contexto, a maternidade, ela se mantém num contexto mais tradicional ainda, né? Muitas áreas já evoluíram, a tecnologia fez com que muitas áreas se desenvolvessem, mas a maternidade, embora hoje tenha-se muito mais acesso às informações, mas existe essa cultura, essa tradição em torno da maternidade, onde ela precisa ser perfeita, ela precisa ser... O sofrimento decorrente dessa função e de outras questões que não estão relacionadas à maternidade, mas que impactam nessa atividade, né? Esse sofrimento é minimizado, né? Essas vivências são diminuídas, onde não se pode reclamar muito, onde se é frágil, é fraca, né? Essa mãe que se queixa é fraca, então tem até um questionamento bastante grosseiro e que a gente ainda vê. Ué, mas então por que você teve filhos? Se é tão difícil, por que você teve filhos? É só não ter. Né? É muito simplista isso, né? É simples, mas mas não se configura a realidade, porque a mulher quer ter filhos, ela tem filhos, e não é por isso que ela não pode reclamar dos desafios e das dificuldades que a maternidade promove, né? Ela fez a escolha de ter filhos, ela lida com as dificuldades, algumas né, tem vários níveis de dificuldade, né? E isso não significa que ela não possa se queixar ou buscar apoio, buscar ajuda. Então essa cultura onde a mãe não pode reclamar, onde a mãe como se ela tivesse que nascer pronta para ser mãe e dar conta de uma coisa que ela não vivenciou ainda, não é? Exato, espera-se isso, né? Mas por conta dessa tradição. É uma tradição que vem das famílias onde a mulher, ela desempenhava papéis, ela tinha que desempenhar seus papéis muito bem, né? Ela é exigida naqueles papéis. Sim. Mas hoje a vida é muito diferente da vida que as mulheres levavam lá há alguns anos, né? E os desafios aumentam à medida em que se sai para o mercado de trabalho, porque se tem hoje outro ritmo de vida, então as dificuldades também aumentam. Então é muito desse tabu, desses mitos em relação à maternidade, eu acredito que venha dessa tradição, onde a mãe tem que ser boa, tem que ser ótima, ela não pode se queixar, ela tem que formar bem seus filhos, porque a formação dos filhos é de responsabilidade dessa mãe. Né? Ela que tem que educar. Ela que tem que educar, ela que tem que cuidar, ela que tem, né? Isso. E até tem uma frase que eu sempre discordei dessa frase,
que é do marido, o marido que ele é o pai, ele é ali uma presença tão importante quanto a mãe deveria ser, né? A gente sabe que muitas vezes não é, e a própria mãe pensa que ele pergunta se ele pode ajudar, né? Numa situação, num cuidado do filho, como se ele não tivesse também a obrigação de cuidar, assim como a mãe tem, digo, numa criança pequena, não é? Sim. Sim, hoje em dia... A gente vê muito isso. Até hoje em dia que o mundo já evoluiu bastante. Hoje, os homens estão se apropriando um pouco mais desse lugar, né, da paternidade. Mas existem muitos e muitos casos que não, né? E a mulher, ela tem que solicitar, ela tem que implorar. Muitas vezes. Né, muitas vezes para que esse homem ocupe o lugar, né? Porque também culturalmente a paternidade ela não era ativa, não era presente, era uma paternidade de provedor, né? Era o provedor que saía, provia a família e ele não precisava ter outras responsabilidades, né? Hoje em dia já tem estudos falando da importância do papel do pai, a importância do papel paterno, enquanto desenvolvimento intelectual, enquanto várias áreas que até então não se falava, né? Então as coisas estão modificando, mas a cultura ela ainda é muito fortalecida. Ela está muito fortalecida, nesse cenário, né? Isso a gente vê muito isso, né? E essa questão de muitos problemas que a gente pega nos filhos está muito relacionado com essa questão mesmo do pai não estar tão presente, não é? A gente percebe isso, né? Criança, por exemplo, eu já ouvi falar, criança que tem enurese, por exemplo, né? Crianças que crescem, já estão grandes e fazem xixi na cama. Talvez seja a falta do pai, né? Você já ouviu falar sobre isso? Não tem como generalizar essas dificuldades, né? Tem determinados problemas de desenvolvimento da criança que cada caso precisa ser estudado, precisa ser verificado, porque não tem como aplicar uma regra. Não é uma regra. Isso, não tem como aplicar uma regra. Mas, quando eu falei sobre os estudos, diz respeito ao desenvolvimento, até desenvolvimento neurológico e potencialidades, desenvolvimento de potencialidades que a presença paterna influencia. A ausência desse pai tem seus impactos, mas cada família vivencia de uma maneira os impactos, né? E fica tudo mesmo sobre a mãe, né? Nas costas da mãe, a mãe querendo, né? A mãe tendo que absorver tudo isso. E você acha, Tati, que hoje, vamos supor, como você falou, né, que é muito cultural, né, que ainda hoje tem essa cultura da mãe ter que estar ali, mas antigamente a mãe ficava muito dentro de casa, né, porque esse era o papel dela, de cuidar dos filhos, e aí tinha muitos filhos, né, e aí era uma outra cultura, um outro cuidado, e hoje em dia a gente percebe que as meninas vão crescendo, virando mulheres, e elas estão no mercado de trabalho, e elas estão deixando para ser mãe bem lá na frente, não é? Já está acontecendo muito isso, não é? Sim, as mulheres têm priorizado a vida pessoal, têm priorizado a vida profissional, né, antes de maternar. Mas também não é regra. Existem aquelas que têm ainda, idealiza a maternidade, sonha com essa maternidade, faz um casamento muito cedo, ou aquelas que não é planejado e são mães de uma forma inesperada, né? Então tem várias formas, né? Mas quando se pensa em gravidez planejada, né, aquela gravidez já onde se projeta né, organiza a vida e as etapas da vida e planeja essa gravidez, ela tem acontecido mais tarde mesmo, né? Já não tem sido um objetivo primeiro de vida para muitas mulheres. Tanto é que tem um número muito grande de mulheres que decidem não ter filhos também, né? Que é uma escolha. Sim, é uma escolha, decidem, não é? E acham que não é o desejo, não é o desejo delas maternar,
né? E estão felizes com isso, estão né? bem com essa escolha, é uma escolha muito criticada, né, pela sociedade, as pessoas criticam. Porque sai fora daquilo que a gente, que a sociedade impõe de como uma coisa que é certa, não é? Culturalmente é esperado, né? Culturalmente também a doutrina religiosa também traz, né, essa demanda onde crescer e multiplicar, isso, né? Como objetivo de vida mesmo. Então quem segue, né, essas premissas, elas acabam criticando aquele que decide, né, não ter os filhos. Ter os filhos, né? Olha só, quais são os principais desafios emocionais que uma mulher pode enfrentar durante a jornada da maternidade, desde a gravidez até aí o pós-parto? São vários, né? Mas tem um desafio que é bastante importante nós falarmos, que é sobre a expectativa, idealização, né? Durante a gravidez, principalmente a primeira gravidez, a primeira gestação, né? Que ainda não conhece o processo, é tudo muito novo. Existem expectativas relacionadas ao bebê, existem expectativas relacionadas ao próprio maternar, se vai dar conta da função, se vai ser uma mãe perfeita. Eu vou usar várias vezes esse termo de perfeita, porque existe um apelo muito grande pela perfeição materna, e ele é tão adoecedor, né? Se você for pensar que não existe perfeito em nenhuma esfera, né? Não tem perfeição, não tem ninguém exerce uma função com perfeição, né? E por que será que se espera da mãe uma perfeição, né? Uma mãe sem defeitos, uma mãe que seja só amorosa, que saiba, que tenha domínio. Não dá para se esperar, porque isso é construído, né? Isso é desenvolvido ao longo do tempo, e às vezes também não é desenvolvido, às vezes não é possível desenvolver algumas dessas habilidades, né? Porque somos seres humanos. Então, essa expectativa, ela atrapalha muito a saúde mental, porque algumas mães se cobram, se exigem, algumas mães até idealizam, né, filhos, idealizam como as coisas serão, e tudo que fica no plano do ideal gera ansiedade, né? Porque você não está lidando com aquilo, você está imaginando, você está projetando, você está desejando aquilo, e às vezes foge um pouco do controle e pode gerar ansiedade, pode gerar frustração, à medida em que não sai da forma como esperava. Porque você está lidando com o novo, não é? E você está lidando com uma outra pessoa também, não é? Um outro indivíduo que está crescendo, que está se desenvolvendo, não é verdade? Sim, e tem uma situação bem importante na chegada do primeiro filho, porque é um estágio, pensando em família nuclear, vamos pensar em família que planejou ter o filho, existe lá o casal, né? E quando se chega ao primeiro filho, por mais que as coisas estejam bem no relacionamento, naturalmente a chegada do primeiro filho é um período crítico. Né? Segundo a psicologia sistêmica, a psicologia sistêmica familiar, a qual eu me baseio, né, e estudo, existem os períodos críticos naturais da vida, né, que são os períodos de mudança, né? A adolescência é um período crítico, o casamento é um período crítico, porque vivencia outro tipo de relação, e, né, a maternidade é um período crítico, a saída dos filhos é um período crítico. Então, são vários períodos naturalmente críticos, né? E a maternidade, ela é um desses períodos de crise, porque também existe a troca de papéis, né? Ou a soma de um papel, que é o papel de mãe, no caso para a mulher, e o papel de pai para o homem, né? Até então, nenhum desses dois indivíduos precisava desempenhar essa função, precisava exercer esse papel. Então, esse é o momento em que começa um novo papel, né? Por isso o ditado: quando nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai. E de fato, porque não existia esse pai, essa mãe, eles não existiam. E eles vão ter que retomar essa relação que antes era só os dois de uma forma diferente, não é?
porque tem uma outra pessoa no meio, não é? Exato. Inevitavelmente existe uma crise no casamento também com a chegada da criança, né? E isso se estende por algum tempo, alguns anos, dependendo de como o casal maneja, né? Pode se estender por alguns anos. E não é quando eu falo crise, não significa um problema, tá? Crises são períodos críticos e períodos de atenção, períodos de tensão, períodos de modificações, né? A crise é dessa forma. É dessa forma, não é? E aí eu acho que vai muito de cada casal, né? Saber entender que existe esse problema, né? Que existe essa nova condição de vida e fazer dar certo dentro daquilo, né? Isso. Não esquecer também do casal, né? Que muitas vezes também acontece isso, não é? Fica um foco total para o filho e o casal também, ele precisa estar muito unido em relação a isso, não é? E sabe que todo período crítico ele vem para que você também desenvolva novos instrumentos para lidar com a situação, né? Verdade. Então é exatamente isso. Tem esse período crítico onde o casal vai ter que desenvolver novos instrumentos, seja melhorar uma comunicação, melhorar a parceria, melhorar o companheirismo, alterar de repente, abrir mão de algumas coisas, abrir mão de aspectos individuais, né? Porque se nós falarmos de maternidade, e aqui nós estamos falando enquanto família, né? Mas a maternidade, ela requer abrir mão de vários aspectos, pelo menos inicialmente. Sim. Né? Não tem como você continuar do mesmo jeito, não é? É muito difícil. É muito difícil. Até dá para continuar, mas isso vai ter impactos no filho que Sim. depende exclusivamente dessa figura. Porque inicialmente a companhia, a presença paterna e a parceria do pai, ela é importantíssima. No entanto, determinadas funções elas são específicas da mãe, né? Porque a chegada do bebê, tanto a mãe quanto o bebê ainda entende como uma extensão de si, né? O bebê ainda não sabe que ele existe, ele acha que ele é uma continuação da mãe. Isso, não é? ele e a mãe são uma coisa só. Essa tipo mãe uma também não tem ali, muita dimensão desse bebê, e a mãe e o bebê é uma coisa só. E inicialmente é assim, e é uma forma de construção de vínculo, né? Uhum. É claro que quando isso se estende por muito tempo também traz prejuízos, mas inicialmente é importante essa conexão até para que o vínculo se forme de uma maneira saudável, de uma maneira estruturada, né? Mesmo porque a gente sempre fala, né, que a primeira infância para o desenvolvimento da criança é onde ela é super importante, não é? Onde lá quando o adulto tem aqueles traumas, né, que vem dessa primeira infância. Então tem que ter uma construção muito estruturada, como você falou, né? E até você estava comentando sobre essa mãe perfeita, né, que a gente fala, esse mito, né, da mãe perfeita. Como que a gente pode desconstruir isso também? Com informação. Com informação. Com informação. Porque tem muita gente que pensa, meu Deus, eu não sou, mas eu tenho que ser, né? Uma mãe perfeita, eu tenho. Então é informação mesmo, não é? Saber. É informação, e quem tem acesso, né, quem tem acesso a uma psicoterapia é interessante, é um processo bastante. É um processo bastante sofrido, e não é sofrido enquanto algo que é ruim. Às vezes a gente pensa, atribui sofrimento. Estamos num momento onde não se pode sofrer, né? Onde todo mundo que está sofrendo está errado, não pode sofrer. Você tem que estar feliz, você tem que estar bem, tem que estar produtivo. Porque eu acho que a internet ela acaba sendo algo assim propulsor para isso mesmo, né? Porque tá todo mundo feliz, né? Então por que eu não tenho que estar feliz? Eu também tenho que estar feliz, não é? Então esse sofrimento ali desse período, ele quando você é acompanhado, quando recebe o acompanhamento, está em contato e sabe mais sobre você, né? Se conhece melhor, fica muito mais fácil de administrar. Fica mais fácil de você entender o seu lugar. E que você não vai ser uma mãe igual a vizinha, ou não vai ser uma mãe igual a mãe que você teve, você não vai ser a mãe X, não vai ser a mãe da internet, que você vai ser você enquanto mãe, né? Porque esse é um papel muito individual, muito pessoal, e cada um desenvolve o seu.
Isso é muito importante que você falou, não é? Porque eu acho que muitas das vezes você traz a carga ou negativa ou positiva do que foi você com a sua mãe, e de repente você colocar ali na tua história, que é uma nova história, né? Com o teu filho, com outras situações. Então tem que saber diferenciar isso, não é? Não é tão simples diferenciar não isso, é tão simples. Porque por mais que você não queira reproduzir um modelo, sem perceber você acaba reproduz um modelo, né? Que até tem gente que passa por uma situação e fala, não, o que meu pai fez comigo eu não vou fazer com meu filho jamais, não é? Mas acaba indo para o extremo contrário, que não necessariamente vai ser bom. Então, sem perceber, modelos são reproduzidos, a não ser que você tenha uma compreensão muito boa de si, para poder romper com ciclos, né? Principalmente aqueles ciclos que você sabe que você não quer perpetuar para as próximas gerações. Então é um processo. Que vira até uma crença, né? Uma crença limitante daquilo. Né? E é um processo, né? É ilusório imaginar que nasce o bebê e você vai ter total consciência de como você vai encerrar aquele ciclo. Você não vai perpetuar aquele ciclo o qual você vivenciou, o qual foi a sua base. Então não é automático, não é instantâneo. Isso é um processo, um longo processo, e às vezes requer psicoterapia, requer um olhar mais atento sobre si, sobre a sua história, sobre as suas vivências. Vamos falar um pouquinho da gravidez em si, não é? É aquele momento, né, super importante na vida de uma mulher, e cada um traz, né, dependendo da situação, vivenciada de uma maneira, de outra, né, dependendo de como aquilo se colocou na vida daquela mulher, né. E a gente fala muitas vezes sobre a mudança física, obviamente, né, que quando a gente fica grávida, é um turbilhão, né? Uma coisa que acontece assim que é único, não é? No nosso corpo, a gente sente uma mudança completa. Mas também se fala muito dessa parte física, mas e a parte emocional, né? A parte da ansiedade, né? A gente precisa falar muito sobre isso também, não é, Tati? Sim, a gravidez é um período bastante delicado, e um período interessante que é respeitado também, né? Muitas gestantes são poupadas de algumas atividades, são poupadas de algumas vivências, justamente por estarem grávidas. Então, também culturalmente existe uma proteção a esse período, óbvio que não todas, não para todas. Não para todas. Não em todo o contexto, porque, né? Cada situação é uma, mas tem a preocupação com a saúde mental, sim, porque além da alteração hormonal, e nós sabemos que onde os hormônios estão alterados, existe risco de oscilação de humor, existe risco de sintomas depressivos, né? Então existe esse risco que afeta a saúde mental, né? A alteração hormonal também. Então, existe a alteração hormonal, consequentemente, existe a alteração comportamental e emocional, né? E tem que olhar para isso com carinho, né? Não banalizar, ou também não hiperfocar, né? Não dá para deixar de lado e desconsiderar essas alterações, né? Fazer de conta que não acontece e não se respeitar nesse período, mas também não dá para se proteger e se privar de tudo como se aquilo fosse acontecer um dano muito sério ao bebê. Enfim, me perdoe linhas que pregam essa conduta, mas é muito pesado para essa mãe ficar ponderando cada ato, cada pensamento, cada sentimento com receio de traumatizar o bebê que está no ventre. Então é muito... Fica bem pesado isso. Exato, mesmo, né? Então vamos lá, né? Claro que não dá para banalizar, mas também hiperfocar, isso gera ansiedade, isso gera outros comprometimentos. Então, assim, tentar se respeitar, procurar cuidar de si, procurar olhar para as emoções, buscar vivências mais respeitosas, né? Buscar relações mais respeitosas, mas normalmente afeta, né? Afeta o emocional, afeta o comportamento. Tem que ter um equilíbrio, não é? Eu acho que tem que ter um equilíbrio em tudo isso, e também a
a família em si, né? Toda aquela família que está vivenciando, né? Que todo mundo acaba vivenciando, né? A questão da gravidez e tudo mais. Isso é importante também, né? Um apoio, esse suporte familiar. Não só, que a gente até estava comentando antes, né? É tão bom a gente ter o suporte familiar, que também, de novo, não é todo mundo que tem, né? Esse suporte da família, né? Quando nascem as crianças, quanto na gravidez também, não é? A rede ela é rede de apoio. Isso, essa rede ela é construída, ela é construída desde a gestação, né? Não é com o nascimento do bebê que vai se implantar uma rede, nomeando os membros da rede. Já é quando... É um processo também. Então, todos aqueles que participam dessa gravidez, que estão em torno, né, já vão compondo essa rede que vai ser importantíssima também para a chegada do bebê. Mas quando você falou de saúde mental na gravidez, eu acabei não falando naquele momento, mas vale a gente chama atenção assim. Tem que ter uma atenção maior as mulheres que já têm um transtorno mental, já desenvolveram um transtorno mental antes da gravidez, né? Por exemplo, transtorno mental não é só uma psicose ou algo que te tira da realidade. Transtorno mental é transtorno de ansiedade, depressão, um transtorno obsessivo compulsivo, todos eles estão ali no campo de transtornos mentais. Então, assim, aquele que já teve, aquela mulher que já desenvolveu uma depressão num outro momento da vida, seja na adolescência, né, seja no início da vida adulta, tem que ficar mais atenta na gestação, porque é propício a ter novos momentos com depressivos, intensificar né? Aquilo que já existe. Que já existe ali, né? Não que a gestação irá desenvolver, mas tem coisas que já existem no nosso sistema e que na gestação ele aflora, ele aparece justamente por conta de todas as alterações. Todas as alterações. E aí a gente entra naquela palavra que eu acho que é super importante e é muito comum, mas é uma palavra simples, mas às vezes muito difícil de ser cuidado, por isso tem que falar que é o autocuidado, não é? Entra isso também, né? Que daí você também tem que se conhecer e ter esse autocuidado com você, né? Especial ali durante a gravidez. O autocuidado nesse caso, né? Além de passar o olhinho para as estrias, né? Não se limita a isso. Né? O autocuidado aqui é reconhecer emoções, reconhecer quando não está se sentindo bem, reconhecer quando tem oscilações mais consideráveis, porque existem as oscilações naturais, né? Na gestação normalmente se fica mais sensível à crítica, sensível a uma mudança, fica mais emotiva. Não todas, mas grande parte, né? Então se reconhecer, se respeitar, né? Procurar estar em lugares onde é respeitada também, estar com pessoas também que respeitam. É claro que nem todos têm essa oportunidade, né? Mas quem tem, procurar se preservar, procurar se respeitar, que é o que a gente tem que fazer sempre, não é? Sim. Sempre, mas na gravidez, ainda que a gente também tem que estar bem, né? E a gente está aí carregando um ser, né? É algo bastante especial, não é? E aí isso também tem que ter muito focado na nossa cabeça, né, em relação a isso. Que às vezes é difícil, né? Porque às vezes a pessoa passa por uma situação dentro de casa, às vezes, né? Que ela tem que tentar passar por aquilo, né? Às vezes uma gravidez, às vezes que o marido não quer, não é? Eu já conversei com várias mulheres a respeito disso, né? Que queriam e o marido não queria e tá grávida, aí é mais um problema para a gravidez, né? Para a vida dessa mulher. Sim, qualquer tipo de violência, né? Dificulta ainda mais algo que naturalmente já é mais tenso, né? Já é um período crítico, naturalmente. Verdade. Então, quando tem esses outros estressores relacionados a um relacionamento mais violento, ou a vivências mais violentas e exposição a situações onde prejudicam a saúde mental, prejudicam o bebê, todas essas situações só agravam, né? Agravam esse período. E aí, você falando disso, Tati,
temos aí esse período da gravidez, né? Que tem que observar muito isso, né? Essa questão do autocuidado, essa questão que a mulher tem muitas sensações ali, e aí nasce o bebê, né? Essa depressão, às vezes nasce o bebê e a mulher não passa por isso, ou passa um pouco. As mulheres passam, é até uma dúvida que eu tenho. Será que todas as mulheres têm um pouquinho disso? Ou a gente... porque assim, é cansativo quando nasce um bebê, não é? Sim. Por mais que você não tenha a depressão, eu penso comigo que de certa forma alguma coisa você sente, porque não é fácil, não é? Não é fácil. Esse início, né? Esse início. Ele tem, existe um período que tem a mudança hormonal, que ela é considerável. O nascimento do bebê tem uma outra carga hormonal, né? Existe uma outra alteração significativa de hormônios, onde vem sim sentimentos de tristeza, às vezes desânimo, né? Que é chamado baby blues, né? Que é um período que dura no máximo 2 semanas, no máximo. O normal é alguns dias, uma semana, às vezes se estende um pouquinho. Então, essa tristeza inicial, ela é natural. Ela é natural. Natural, hormonal, né? E ela passa. E também tem um cansaço junto, não é? Porque a mãe não dorme. Vem também o cansaço, é somado a um cansaço, é somado a uma preocupação, somado a vários fatores. Mas ela é natural. Tem mulheres que sentem mais, tem mulheres que nem percebem que passaram por esse período, né? Então por isso que também varia. Agora, quando esse sentimento, essa tristeza, esse desânimo, esse medo, a perda de interesse pelas coisas que antes dava prazer, né? Óbvio que aquelas que cabem dentro do contexto, do novo contexto, né? Quando existe medo de ferir o bebê, quando existe receio de machucar o bebê, quando essa mãe não consegue, ou essa mãe negligencia o bebê, ou quando ela hiperfoca no bebê, mas é um hiperfoco, é algo excedente. Meio doentio. Assim. Excedente. Então, esses comportamentos, quando eles se estendem, precisam ser vistos, porque são sinais de depressão pós-parto, né? Então, a depressão pós-parto no tempo... É a permanência desses comportamentos além ali dessa primeira semana, né? Ela é normalmente identificada entre as primeiras 4 semanas de vida do bebê, a depressão pós-parto, e requer um alerta maior, porque se percebeu que persistiu esses sintomas, precisa procurar ajuda, precisa conversar com a rede de apoio, precisa conversar com o companheiro, caso ele seja aberto para isso, porque precisa de tratamento, né? Isso interfere consideravelmente na construção do vínculo com o bebê, a depressão pós-parto. Com certeza, não é? É uma mãe que... Porque eu acho que quando a mãe ela tá com a depressão pós-parto, ela não consegue ter todo aquele, né... chegar a ter aquela, mesmo junto com o bebê ali, né, como deveria ser. É muito mais difícil a construção e estabelecimento desse vínculo, né? E a vinculação, ela também não é mágica, né? A vinculação, ela acontece é um processo. Essa mãe vai se vinculando a essa criança. Tem mães tem relatos de mães que quando pegam um bebê e olham o bebê a primeira vez, elas se desesperam porque elas não amam loucamente esse bebê como elas idealizaram que amariam. Porque é uma construção, né? Exatamente. Desconsidera a construção, né? Tem que ser. E esse tem que ser é tão agressivo se a gente for pensar, né? Porque não tem que ser. Não tem que ser. É algo que se constrói. E quando pensa assim, eu acho que fica mais leve, não é? Porque quando você tem o bebê, você fala, nossa, eu tenho que... tem que ser lindo, tem que ser maravilhoso. A gente viver naquele mundo cor-de-rosa, não é, Tati? Que não existe, né? E não existe... Se não existe para vidas, não existe para casamento, não existe para filho, não é? Não é o mundo cor-de-rosa, e é o que você falou, né? Não tem o perfeito, né? Tem as construções que a gente vai fazendo. Então eu olho, ok, eu amo aquele filho, é meu, eu amo aquele filho, mas eu preciso lidar com isso, né?
E o fato de estar esgotada, o fato de estar... Sim, porque é cansativo, triste, né? Ou às vezes a mãe se depara com uma tristeza, porque ela também está elaborando, sem perceber talvez, ela também está elaborando um luto por aquela mulher que ela já não vai mais existir nessa caminhada. Sim. Então são vários processos mentais que acontecem ao mesmo tempo com a chegada desse bebê. E aí essa mulher, quando ela vê que não ama loucamente ou que não está feliz com esse bebê, porque tem períodos difíceis e tem momentos, nesse início é muito difícil para grande parte das mães, não dá para generalizar, mas elas acabam se sentindo culpadas por não estar disponíveis. Exatamente. Ou por estar... Como que eu tô triste se o meu filho é perfeito? Mas essa tristeza, quando tá no iniciozinho, ela faz parte também. Tem alterações hormonais envolvidas, tem um luto, é o próprio corpo, não é? Tem uma mudança envolvida, existe um novo papel a ser construído. Então são tantas questões, né? Nesse início. E você falou uma palavra aí que é uma palavra, fala de mãe, fala de culpa, não é? E é uma palavra que eu acho que não só se atenta a esse período, né? Mas esse período também, mas é um período que se atenta pela vida inteira, né? Às vezes a gente tá com o filho grande, a gente se culpa, nossa, por que eu não fiz aquilo em determinado momento e agora passou e eu não posso fazer? A mãe sempre leva essa questão da culpa, não é? Isso existe. Claro, e como se fosse responsabilidade exclusiva, né? Única da mãe formar esse indivíduo, né? Sim. E aí quando às vezes o filho lá no futuro faz algo errado, o que a mãe fala? Onde eu errei, né? Não é? Como se ela fosse a única responsável por essa formação, e não é, né? Porque ele vai crescendo, vai se tornando um adulto individual, né? Isso, é uma parte importantíssima do desenvolvimento do ser humano, né? Essa relação, esse vínculo, esse cuidado, essa troca é importantíssima, mas não é exclusiva, né? Mas essa responsabilidade materna vem também com a cultura, né? Se for pensar, porque enquanto o homem saía para trabalhar, a mulher ficava. Então era a mulher a única responsável pela índole, pelo desenvolvimento desse indivíduo, né? Então, como que ele ia agir, ela ficava responsável por tudo. Exato, e caso ele fizesse algo errado, essa mulher era penalizada. Tanto que os maridos falam, a culpa é sua, né? A culpa é sua. Ele fez tal coisa errada porque a culpa é sua. Ela era penalizada, então isso se arrasta, né? Então essa é uma luta constante. É claro que isso não implica em não se responsabilizar pelo filho, né? A gente tem que sempre cuidar com os extremos, mas também não é exclusivamente a responsável. E no início da vida, sim, né? No início da vida essa criança precisa, né? Precisa dessa mãe para muita coisa, né? Mas tem crianças que nascem sem essa figura, né? Existem outros que assumem o papel. Sim, que é o cuidador, né? Que vai trazer tudo isso para ela. Então, só para pontuar, é uma figura de extrema importância? Sim. No entanto, tem que cuidar com como se alimenta esse papel, né? Como que eu vou alimentar esse papel materno no decorrer da minha vida? Será que eu vou continuar acreditando que eu sou única e exclusiva para o desenvolvimento dessa criança? Porque a boa mãe é a mãe que se permite que esse filho consegue se desenvolver sem ela, né? A boa mãe é a mãe que se torna desnecessária. Então, a mãe que consegue se tornar desnecessária para a vida do filho, ela foi uma boa mãe. Ela desempenhou um bom papel, sim. E isso que você falou me puxou muito naquela situação da síndrome do ninho vazio, né? Porque eu acho que quando uma mãe ela fica muito ali em cima e ela não consegue, ela sofre muito depois, né? Quando o filho chega um determinado momento que ele vai embora e todo mundo passa por isso, e não é nem a questão de ir embora, é a questão, vamos supor, eu tenho 2 filhos. O meu filho mora, é casado, mora em São Paulo, né? Já tem a vida dele. Eu consigo lidar dessa forma, né? Porque ele já tem uma construção de vida, mas mesmo assim, né? A gente está sempre se falando junto, mas é uma convivência muito saudável, né? Com a minha filha também. Mas a minha filha, ela era a menininha que cresceu, que agora já está, né, fazendo faculdade. E já tem a vivência dela, já começou a ter as coisas dela, e quando a gente vem construindo aquilo de uma forma saudável, mesmo assim,
ainda vai ficando um pouquinho difícil, né? Que a gente fala, nossa, mas ela, né? Ela tá agindo, né? Tá seguindo o curso da vida dela e eu não tô ali, sabe? Ela tá andando com as próprias pernas, que foi assim que eu criei ela, mas ela tá indo. E mesmo quando a gente sabe que isso é muito bom, ainda sente aquela coisinha, né? Ah, sim, não tem como. Não tem como. Lá no início, quando eu falei sobre os períodos críticos da vida, a saída do filho é também um período naturalmente crítico. A saída também do filho. É porque aí você vai precisar rever os seus papéis, aqueles papéis que você deixou enquanto exerceu a maternidade, né? Então é um acerto de contas, né? Se for olhar bem para aquilo que ficou para trás. Então, às vezes, é o momento que você se depara com um casamento que você não alimentou, não cuidou, não, né? É porque daí você vai ter que, quando sai, eu acho que você vai ter que ver o que está acontecendo. Você que vai, inevitavelmente, você vai ter que olhar e falar, peraí. Se você não olha, sofre de uma forma. Quando você olha, sofre de outra. Mas você é capaz de construir algo, né? Quando você consegue olhar para esse lugar. Então, a saída do filho também deixa um vazio, deixa um buraco onde você precisa olhar quem é você. Você precisa olhar o que você construiu além da maternidade, né? Por isso que é importante, um dos cuidados também de saúde mental relacionado à maternidade é ir retomando à medida em que é possível, né? Porque não tem prazo. E retomando a sua vida, não é? A sua vida e a sua individualidade. À medida em que é possível. É muito bom a gente reforçar isso, porque hoje em dia existem muitas regras, né? Você tem que. Nossa, você tem que voltar a trabalhar, você tem que. E não, cada um vai percebendo qual é o seu momento e aquilo que você quer ou não quer, né? E até por esse lado, Tati, que você está falando, me ocorreu. Como hoje essa cobrança que você falou, você tem que retomar, você teve um filho, mas olha, você tem que retomar no trabalho que agora está diferente, né, do antigo, né, do passado. Você tem que retornar, você tem. E às vezes a mulher, ia uma mulher dona de casa, uma mulher que fica em casa, ela é vista como uma pessoa que de repente tá dando um passo para trás, né, hoje. Mas às vezes tem muitas mães que falam, não, eu quero este momento específico, né, esta fase, eu quero estar com meu filho. Isso, elas escolhem. E ela pode fazer isso, claro, não é? Claro, isso não denota uma dependência, não denota uma fraqueza, não denota uma mulher que está perdida na maternidade. Não, ela faz uma escolha num período, né, porque ela acredita que seja melhor para ela e para os filhos e para a família, quando é possível, óbvio, né? Quando financeiramente é possível, né? E ela faz essa escolha e não tem nada de errado nisso, porque ela tem uma vida para retomar seus papéis e ela também pode construir papéis individuais, mesmo estando dentro de casa. É verdade. Não é porque ela tá dentro de casa que ela não vai fazer nada por ela, não é? De repente ela pode estar ali cuidando, mas ela vai lá fazer sua ginástica, ela vai, né, cuidar da sua saúde mental e ela pode se identificar com outras atividades que venham complementar. Então, não tem regra, né? É um estar atenta, é um olhar para si. Agora, tem pessoas que trabalham fora, mas também e quando estão em casa, também tem uma dedicação exclusiva para as crianças e também tem dificuldade de se encontrar nesse processo. Não é porque trabalhar fora é sinônimo de estar desempenhando outros papéis também, né? Tem o papel profissional, óbvio, mas isso é individual. É um olhar pessoal, é um olhar individual. Né? Como eu estou administrando os papéis. E também não adianta se cobrar sobre isso inicialmente, porque inicialmente o bebê precisa. O bebê precisa e ele precisa por muito tempo. Né? Eles deixam de ser bebê a partir dos 2 anos de idade. Né? A mãe, ela sabe que ela tem, né? Eu acho assim, tem que ter. Por isso que seria o ideal, mas não existe o ideal, né? A pessoa saber bem o que é a maternidade, não é? As meninas saberem bem o que é a maternidade, para primeiro elas fazerem essa escolha. E segundo, quando elas fazem essa escolha, né, sabem que é isso que você falou, né, tem esse momento que precisa realmente de uma atenção muito especial, né? Isso. E aí entra também uma outra questão da saúde mental, da saúde mental materna, que é o abrir mão.
Para algumas mulheres é fácil abrir mão dos seus desejos, abrir mão do seu lugar, abrir mão do seu espaço. E para algumas mulheres é muito difícil abrir mão. Então, isso é sem julgamento, não que seja certo ou errado, né? Então, o que nós vemos? Pessoas que sofrem muito com esse período onde tem que abrir mão do tempo de sono que antes tinha, do lazer que antes tinha, da vida que tinha antes. Para alguns é muito sofrido abrir mão, para outros não. Para outros é mais tranquilo abrir mão desse período, sabe? Sim. Que num outro momento vai retomar, né? E isso impacta também. Quando é muito difícil abrir mão, fica mais pesado, fica mais sofrido, fica mais estressante, talvez, esse exercício, né? Porque além de tudo que vem, né, com a maternidade, ainda pesa mais esse abrir mão. Esse abrir mão do... Né, o doar, o doar de si, tirar de si. Né? É verdade. Então é um olhar também, isso diz respeito a uma personalidade, a forma como cada uma é, né? Cada um é muito individual, né? Isso. A maneira. E eu queria também colocar aqui na nossa mesa essa questão que também existe muito, né? E eu acho que toda mulher ela tem essa questão né? De alguma maneira ela passa por mudanças, né? Não tem como uma gravidez é uma gravidez, né? Uma gestação, um filho quando nasce, né? Menos ou mais, né? Mais ansiedade ou menos ansiedade. Mas e essas mulheres que elas já têm os seus filhos sozinhas, sabe? Essas mães que são mães, né? Que o pessoal coloca mãe solteira, na verdade não é mãe, né? Hoje em dia usa mãe solo. Mãe solo, né? Que existem muitas, né? Por aí. E elas têm que lidar, né, com essa situação, porque elas estão ali, elas podem até ter uma rede de apoio, mas elas são mães solo. Elas estão ali com aquele bebê que muitas vezes o pai já foi, faz tempo, né? Uhum. E infelizmente acontece isso, né? O pai às vezes nem sabe, nem se toma conhecimento daquilo, não é? E aí tem que ter uma rede de apoio muito grande, né, para lidar com essas mães. Sim, a rede de apoio ela auxilia em todos os casos, até aquele que tem um pai presente, né, e também nesses casos, né. E o interessante é que tem mulheres que escolhem ser mãe solo também, sim, né? Sim. Tem mulheres que não têm um companheiro que tenha o desejo de constituir família, no entanto querem exercer a função, querem viver esse papel, querem ter um filho. Isso que eu acho bárbaro. Né? E aí elas buscam seu meio para ter seu filho e fazem o que podem, o que não podem para que dê tudo certo essa maternidade, né? Uhum. E a rede de apoio é fundamental, né? Nesse ponto, né? Ela facilita porque ela auxilia para que não entre em uma condição mental de absurdo desgaste. Né? Desgaste existe, né? Mas um desgaste extremo, algo que que provoque adoecimento, né? Então a rede ela é sempre muito importante, a rede de apoio. E a rede de apoio não é só a avó, a madrinha, não. A rede de apoio às vezes são amigas, rede de apoio é uma sogra, é uma vizinha, é uma tia, é uma prima. Uhum. É interessante que as redes de apoio elas são configuradas por mulheres também, né? Também, normalmente quem apoia são mulheres. Às vezes avós entram nessa rede de apoio, né? Que já deixaram sua função profissional. Avós que estão ali em fase, que já saíram do trabalho, ajudam, né? Tem, óbvio que tem casos de avós que estão ativos, né? E que compõem também a rede. Mas é uma rede normalmente feminina. E também uma outra questão sobre idealização, não dá para esperar que essa rede de apoio seja perfeita e que essa rede de apoio pense como você, né? Pense como a mãe,
porque às vezes serão pessoas dispostas a te ajudar, no entanto não compartilham dos mesmos ideais, não compartilham das mesmas ideias, e às vezes vai ter divergência. Nem precisam, porque cada um é individual. E às vezes o que acontece? Não pensa como eu, não quero perto. E você vai repelindo pessoas que estão dispostas a te ajudar, no entanto tem às vezes um pensamento mais, uma ideia mais tradicional, uma forma diferente de criação, enfim, né? Mas aí tem que usar o bom senso muito em cima disso, né? Vamos cultivar a rede de apoio, independente das visões que existem ali dentro. É claro que se for uma rede que adoece a mãe, tem que repensar, porque lógico. Existem pessoas que têm uma tendência ao conflito, né? Então, se adoecer, tudo bem de afastar, mas caso contrário, só por divergência de ideias, não vale a pena. Não come um chocolate agora, antes da janta ou depois da janta, não vale a pena. Essas coisas mais pequenas, né? Você dispersar essa rede. A rede ela é muito valiosa. Ela é muito valiosa, muito importante, né? Tati, a gente já está finalizando aqui, né, o nosso bate-papo muito bacana. Como que a gente, como sociedade, pode criar um ambiente mais acolhedor, de suporte aí para a saúde mental dessas mães, não é? Acho isso muito importante. Reduzir julgamento, né? Enquanto sociedade, nós vemos muito julgamento, ainda as pessoas criticam muito, mulheres são alvo de muita crítica, né, normalmente. Sim, né, a mulher em vários sentidos, e a maternidade não deixa de ser também, né? Então reduzir julgamento, uma sociedade mais compreensiva, mais acolhedora, se nós olharmos um pouco, nos colocarmos um pouco no lugar do outro, né? Porque às vezes a gente traz a nossa ideia, a nossa forma de ser, mas o outro está num outro contexto. Né? E o julgamento é isso, né? Você desconsiderar o contexto do outro e só fazer críticas, e só falar mal. E é muito julgamento, tipo, se tem casal que tem muito filho, nossa, tem muito filho. Não tem filho, nossa, não tem filho, não é? Tudo é motivo de emitir uma opinião, né? E hoje em dia com rede social ainda mais, né? As pessoas se escondem ali, né, atrás da tela e acabam fazendo críticas que machucam, né? Então eu penso que enquanto sociedade, reduzir julgamento, olhar com mais empatia, com mais compaixão, né? Acolher, buscar acolher esses períodos iniciais da maternidade, né? Ajudar sem opinar, quem puder, quem tá envolvido, né? Quem está em volta de alguém que acabou de ter um filho e está iniciando essa caminhada. Ajudar sem, né, provocar mais tensões, né? Isso é muito importante, né? Isso, respeitando, né? Porque eu acho que é o respeito, né? Que mensagem que você daria agora? A gente hoje é sexta-feira, não é? Domingo vai ser dia das mamães, aí a gente está todo agitado, né? E já preparando aí esse almoço de domingo, não é? E tal. Mensagem aí para as mamães que você daria. Mensagem para as mães, vamos pensar baseado no tema, né? Um pouco no tema, as mães que estão iniciando a caminhada, e para as mães que já estão acostumadas com a caminhada, para não se comparar. Né? Não se compare. Importantíssimo. Não se compare com outra mãe, não compare seu filho com outra criança, não compare a sua família com outra família. A comparação é fonte de muita ansiedade, de muita angústia, né? Cada um vive o seu contexto, cada um tem a sua história, cada um tem a sua marca. E outra coisa também se estiver doendo, peça ajuda. Não fique com a dor só para si, não engula essa dor, não minimize essa dor, peça ajuda para sua rede, peça ajuda para profissionais. Hoje tem profissionais na rede pública, né, na saúde, no serviço de saúde, então peça ajuda. Olha só, importantíssimo, né? Tati, agradeço sua presença aqui hoje, nossa, foi muito bacana mesmo, né? Eu acho que é uma luz, né, que acaba ajudando. Às vezes a mãe tá lá, fala, nossa, escutou alguma coisa aqui, falou, é isso mesmo, né, deu uma luz, então muito obrigada, viu? Obrigada pelo espaço. E caso precisem, caso tenham interesse em aprender mais sobre, caso tenham interesse em se conhecer mais, eu trabalho na Clínica Crescer. Isso. Né, e podem me procurar. Meu atendimento é para adultos, para adolescentes, né? E ali diversas questões ali a gente trabalha para promover o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal.
Saúde mental. Saúde mental, muito desenvolvimento importante. familiar, casal. Que bom, que bom. Beijo pra você, viu? Obrigada. Beijo pra você. Até a próxima live aqui no nosso Pode Bem, o Bem que Conecta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.